Olá, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma outra parte aí do MOSFET, que é os circuitos de polarização do MOSFET, tá? Isso a gente está iniciando aí o capítulo 7 do livro do Hazab, que a gente está entrando em amplificadores CMOS. E quando a gente fala em polarização de MOSFET, a gente vai estar trabalhando sempre na região de saturação do MOSFET, tá? Então a gente vai esquecer agora, por enquanto, a região de triodo, a região de ele funcionando como chave ou a região que ele é a resistência controlada por tensão, tudo isso a gente vai deixar de lado e vai só trabalhar com o MOSFET na saturação. Vamos revisar rapidamente o modo de saturação. Então a gente tem aí o nosso transistor MOSFET aqui, né? Ele tem uma tensão VDS, uma tensão VGS, né? E a fonte está aterrada. Se a tensão VDS for pequena, ele vai estar com um canal uniforme e aí ele provavelmente não vai estar na saturação, né? Ele vai estar na saturação somente quando a gente começar a estrangular o canal, ou seja, quando essa tensão VDS for muito maior que VGS menos VTH, né? E aí a gente vai estar com o canal estrangulado e ele funciona como uma fonte de corrente controlada por tensão, ok? Os critérios para isso, como eu já falei, é VDS maior que VGS menos VTH e VGS maior que VTH, que é o que eu preciso para formar o canal, né? E nesse caso eu vou ter a corrente de dreno igual a meio μn Cox WS W sobre L VGS menos VTH elevado ao quadrado, tá? Estou colocando a fórmula aqui sem considerar o efeito de modulação de canal, tá? Em geral a gente vai usar essa fórmula, tá? A não ser que seja dito o contrário, a gente ignora a modulação do canal. O efeito da modulação de canal é mais pronunciado em pequenos sinais, ele é mais crítico lá em pequenos sinais, não tanto para a questão de polarização, tá? E o nosso MOSFET, então a gente vai estar usando ele dessa maneira aqui, né? E ele vai estar caracterizado aí pelo MN, COX e o WL, faltou aqui o WL, e o VTH, né? Que são os parâmetros aí que você tem de um certo modelo de MOSFET de um certo fabricante, tá? Ok? Então vamos analisar aqui o primeiro circuito de polarização, que é aquela polarização por degeneração, né? Que no caso do MOSFET é a degeneração na fonte, tá? Então o circuito aqui tem um RD, um RS, né? E o R1 e o R2 para estabelecer uma tensão no gate, na porta do meu MOSFET, tá? Então vamos imaginar aqui que a minha tensão, vamos direto para um exemplo prático, né? O meu VDD aqui seja uma tensão de 12 volts, tá? O meu R1 é um resistor de 1K, né? Todos os resistores são de 1K, né? Para facilitar, né? O RS aqui também é 1K, né? E o RD 1K também, né? O RD não é dito aqui, tá? Vamos deixar aqui sem isso aqui, tá? O RD a gente não vai precisar para polarização. E o meu MOSFET aí, ele tem VTH de 1,8 volts, tá? E o MN, o COX vezes WL é de 0,1233, tá? Esse aqui são os parâmetros de um MOSFET que tem o código, o modelo dele é o BS170, tá? É um MOSFET aí bastante popular, bastante encontrado aí nas lojas, né? Ok? Então a gente vai tentar achar qual que é a corrente ID, né? E como que ela depende aqui dos nossos parâmetros do circuito, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte: a tensão VGS, e eu sempre inicio, né, pelo circuito que envolve VGS, tá? Ela está aqui ligada, né, principalmente a esse circuito que eu tenho aqui, né, entre R2, RS e a tensão VGS, tá? Outra coisa importante que eu preciso lembrar sempre é que a corrente no gate do meu transistor MOSFET ela é nula, tá? Então aqui, ó, aquela consideração que a gente fazia lá no bipolar de a corrente da base ser desprezível, tá? Aqui a gente não precisa fazer, aqui a corrente do gate sempre vai ser desprezível. Então a tensão que eu tenho no R2 vai ser a tensão do divisor de tensão aqui, né? Então aqui eu posso, analisando aqui esse meu circuito
aqui de VGS, R2 e RS, eu vou chegar à conclusão do seguinte, que a tensão no resistor 2, tá? Ela tem que ser a soma da tensão VGS mais a tensão no resistor RS, certo? Tá? E aí, veja que o que eu quero obter é a tensão VGS, porque é ela que controla a corrente. Então, vou isolar aqui, ó, VGS é igual a tensão VR2 menos VRS. É isso mesmo, menos VRS, ok? A tensão no R2, se eu tenho um divisor de tensão e as duas resistências são iguais e são alimentadas por uma tensão de 12 volts, a tensão no R2 é 6 volts, né? A tensão no RS, ela vai ser o quê? Lembra que aqui a corrente de dreno, né? Essa corrente aqui de dreno é a mesma que eu tenho aqui no RS. Eu não tenho mais aquela distinção de corrente de emissor e de coletor. A corrente de dreno é a mesma corrente na fonte, tá? Então, o RS, a tensão no RS, eu posso dizer que é 1K, vou colocar aqui na mesma cor, né? Ela é 1K vezes a corrente de dreno, que eu ainda não sei o valor. Então, a minha tensão VGS, ela é 6 menos 1K ID, tá? Essa é a tensão que eu tenho entre gate e fonte, que vai me controlar a corrente, tá? Aí eu tenho que, agora eu vou ter que utilizar a fórmula da corrente de dreno na saturação. Então, ID é meio, tá? De μn Cox W sobre L VGS menos VTH elevado ao quadrado. Então, essa é a fórmula da corrente de dreno na saturação, tá? E aí, o que eu vou fazer com essa fórmula? Eu vou substituir, né, aqui o 6 menos K e D, né? Eu vou substituir isso aqui no lugar do VGS, tá? O VTH vai ser o 1,8, que está lá em cima, né? Então, o VTH vai ser 1,8 e aqui vai ser 6 menos 1K e D. Então, vamos colocar aqui, vamos substituindo. Então, aqui vai ser 6 menos 1K e D, né? Menos 1,8, tudo isso aqui é elevado ao quadrado, tá? O μn e o Cox WL, tá? Eu tenho o valor aí para o BS 170, que é 0,1233, né? 0,1233, tá? Multiplicado por meio, isso aqui é a minha corrente de dreno, tá? E aí aqui eu tenho que resolver essa equação quadrática, né? O que vai acontecer aqui, ó? O 6 menos o 1,8, isso aqui vai dar 5, 4,2, né? 4,2 menos 1K e D elevado ao quadrado. Aqui o 0,1233, vamos deixar aqui, vai ficar, vou passar o 2 multiplicando o ID, acho que é mais fácil aqui, ó, vai ficar 2ID é igual a 0,1233, tá? E aqui eu vou daí resolver esse quadrado aqui, né? Então eu vou ter aí 4,2 elevado ao quadrado, tá? Isso aí vai me dar 4,2 vezes 4,2, vai dar 17,4. Então vamos repetir aqui 2ID é igual a 0,1233, que multiplica 17,64 menos aí 2 vezes 4,2, né, vezes 1K, né, que vai me dar 8,4K e D, tá? Mais 1K vezes 1K, isso aqui vai dar 1 mega ID ao quadrado, tá? Então, tenho isso aí. Aí aqui eu posso fazer a multiplicação aí do 0,1233, né? Então, o ponto 1233 vezes o 17,64. Então, isso aqui vai dar 2ID é igual a 2,175, tá? Menos
o ponto 1233 vezes 8.4K, isso aqui vai dar 1,036K ID. E ali vai dar 0,1233 mega, né? Mais 0,233 mega ID ao quadrado, tá? Aí qual o último passo que eu tenho que fazer aqui, ó? Tem que subtrair, tá? Esse 2ID, tem que passar esse 2ID para cá, tá? Que aí eu vou ter uma fórmula que vai ter aí eu vou ter aqui basicamente um 0,1233 mega ID ao quadrado, tá? O 1036, isso aqui é da 1036, né? 1036 aqui vai passar o 2ID, né? Subtraindo, né? Então eu vou ter menos 1038 ID, tá? Mais 2,175, tudo isso aí é igual a zero, tá? Aí aqui eu vou ter que fazer aqui a equação, né? Ou seja, vai ter que aplicar aquela fórmula de Bhaskara, né? Para obter aí as correntes. Vai ter dois valores para a corrente ID, tá? Vou colocar isso aqui no próximo slide para a gente poder finalizar isso aqui. Muito bem, então a gente chegou nessa equação que está aqui, que eu reproduzi, né, no último slide. Aí falta a gente achar aqui qual vai ser as raízes de ID, né? Nós vamos ter dois valores para ID, daí a gente vai entender como que a gente faz para decidir qual deles a gente usa, né? Então aqui eu vou ter que usar a fórmula de Bhaskara. Se você tiver tua calculadora HP, você utiliza ela, né? A fórmula de Bhaskara ID vai ser menos o B, né? Esse aqui vai ser o B, A e aqui o C, né? Então eu vou ter mais 1038, né? Mais ou menos a raiz de B ao quadrado, tá? 1038 ao quadrado, menos 4AC, né? 0,1233 mega vezes 2,175, tá? Tudo isso aí divididos por 2 vezes o A, né? 2 vezes 0,1233 mega, né? Então aí o termo de dentro aí da nossa da raiz quadrada vai ser aí 4 vezes 0,1233 expoente 6 vezes 2,75. Então essa parte toda aqui vai dar, vou colocar em outra cor aqui, isso tudo aqui dá 1072,7, tá? E o 1038 ao quadrado, isso dá 1077,446,8, tá? Então eu vou ter aqui que o meu ID, deixa eu colocar o vermelho para continuar na mesma cor. O meu ID vai ser igual a mais 1038, mais ou menos a raiz de 4.736,85, tá? Vamos deixar 85 divididos por 2 vezes aí, isso aqui vai dar 0,2466 mega, né? Ok? A raiz aí desse 4736 vai dar 68, então aqui vai ser mais 1038, mais ou menos 68,82 divididos aí por 0,2466 mega. Vamos dividir por 0,2466, tá? Então o ID vai ser igual a mais ou menos, essa aqui vai dar 279,1 micro, tá? E o 1038 divididos por 0,2466 mega vai dar
0,21 mili. Né? Então aqui vai dar 0,27 mili, né? Então eu vou ter aqui basicamente um ID, vou colocar em outra cor. Aproximadamente vai ter um ID1, que vai ser 4,21 aí menos 2,279, né? 1 mili. Então aqui vai dar aproximadamente 4,21 mili, né? Amperes. E o outro ID vai ser 4,21 menos 0,2791, 3,93 miliamperes. O outro, deixa eu só confirmar aqui, é 4,21 mais 0,279. É 4,48 aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui. 4,48, 4,49 miliamperes, aproximadamente, tá? Aqui, como eu fiz algumas aproximações, pode ser que na calculadora, que você vai usar os valores lá, se você entrar com os valores lá no início, capaz de ela chegar num valor um pouquinho melhor que o meu, tá? Então eu vou ter aqui 4,5 a 3,9 aproximadamente miliamperes, né? E qual dos dois daí que eu utilizo, tá? Para, como resposta. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, a tensão VGS aqui, a gente obteve uma equação que aqui a gente tinha 6 volts, né, que é 12 volts a alimentação, né? Então o VGS aqui ele é dado como 6 volts menos RS, que é 1K vezes ID, né? Então aí eu posso calcular esse VGS para os dois casos aqui, ó. Se for 6 menos 1K vezes 4,49 mili, o que vai acontecer aqui, ó? Isso aqui vai dar 6 menos 4,49, né? 6 menos 4,49 vai dar uma tensão VGS de 1,5 volt aproximadamente, 1,51 volts, tá? Já no outro caso aqui, ó, 6 menos 1K vezes 3,93 mili, eu vou ter uma tensão aqui de 6 menos 3,93. Isso aqui vai dar 2,07 volts de VGS, tá? E aí qual dos dois, né, como é que eu vou decidir então aqui, ó? Eu vejo o seguinte, qual é a tensão VTH? VTH não é 1,8 volts? Se ela é 1,8 volts, tem como eu utilizar o ID de 4,49, ó? Não tem, porque isso aqui é menor que 1,8 volts. Aqui o MOSFET vai estar desligado, tá? Então, a única tensão, a única corrente que vai dar um VGS, tá, maior que 1,8 é a corrente de 3,93. Então, eu vou chegar à conclusão que a minha corrente, tá, ou a minha resposta é 3,9 miliamperes aí no meu MOSFET, tá? Porque é essa corrente que faz com que eu tenha uma tensão VGS acima de 1,8, ou seja, o MOSFET está ligado e funcionando, tá? Ok? Então aí sempre você vai ter cuidado, que tem essas duas correntes, você vai ter que sempre verificar qual delas vai te dar um VGS que é maior que VTH, tá? Um sempre vai dar menor que VTH, então é sempre, nunca vai acontecer de dar o contrário aí, né? De as duas dar menor que VTH ou as duas maior que VTH. Sempre uma delas vai ser maior que a tensão de formação de canal, tá? E a outra vai ser menor, tá? Entender que como que essa solução algébrica pode ser interpretada de maneira gráfica, tá? Que vai nos dar aí umas conclusões bastante interessantes, tá? Então aqui eu tenho vou fazer um gráfico de ID por VGS, tá? Então se eu pegar a equação do meu transistor, tá? ID meio de μn Cox WL VGS menos VTH elevado ao quadrado, ela tem uma equação em forma de uma parábola, né? E essa parábola aqui, ela vai tocar o eixo do VGS, ou seja, ID vai ser nulo
quando a tensão VGS for igual a VTH, né? Ou seja, quando eu chegar em 1.8 volts, que é a tensão VTH do meu BS170. Tá? Então essa vai ser o ponto em que ele se toca aqui, né? E aí ela cresce aqui com um formato parabólico, né? E aí aqui eu preciso fazer o seguinte, essa aqui é a equação do meu circuito, né? Agora, se eu pegar aqui a equação que a gente obteve para o VGS, tá? Pela análise, tá? Desculpa, essa aqui é a equação que a gente tem do nosso dispositivo, tá? Eu falei circuito sem querer. Então, se eu pegar a equação de VGS, a gente viu que lá VGS era igual a 6 volts menos RS e D, né? Sendo que o RS aqui era 1K, né? Então, era 1K vezes ID, tá? Menos 6 volts, isso aqui era igual a VGS. Tá? Então, isso aqui vem da análise do nosso circuito. Tá? Essa equação só depende da forma como você montou o circuito com o teu MOSFET. Tá? O 6 volts é aquela tensão do divisor de tensão entre R1 e R2. Se eu isolar ID nessa fórmula, eu vou chegar na seguinte relação, que ID, tá, vai ser igual a 6 aqui menos VGS por 1K, né? Ou seja, vou colocar aqui ID é igual a menos 1 sobre 1K VGS, então essa aqui é a inclinação, né? Mais 6 mili. Tá? Então essa aqui é a fórmula de ID aqui, né? Quando eu isolo ID na equação de VGS. Tá? E a gente pode ver para traçar essa curva aqui, eu posso ver dois pontos aqui que são fáceis de a gente obter. Aqui, ó, VGS igual a 0, tá? Eu vou ter ID igual a 6 mA, certo? Substituindo ali. Então eu vou ter aqui um ponto, tá, dessa curva. E quando a corrente ID for nula, tá? Se ID é nulo, aí eu vou ter 1 sobre 1K VGS igual a menos 6 mili, VGS vai ser 6 volts. Tá? Então vou ter aqui um outro ponto aqui. Ó. Então se eu ligar esses dois pontos, eu vou ter a reta, tá? Que caracteriza essa minha equação aqui ID. Tá? Que essa reta é interessante notar que ela tem aqui inclinação que é menos 1 sobre 1K, sendo que esse 1K é o nosso RS, tá? Guardem isso aí, ok? Então, essa reta aqui ó, é a equação do circuito, é o gráfico da equação do circuito, tá? Quando a gente pega e substitui esse VGS aqui na equação, tá? O que a gente está fazendo é achando, tá, do modo gráfico quais são as duas coordenadas, dois pontos que as duas curvas se interceptam. Tá? Então daí a gente achou ali que o ponto de 4,49 mili, tá, para a corrente ID, que equivalia a um VGS de 1,5 volts, que a gente viu que não liga o transistor porque é menor que 1,8. E a gente viu outro ponto de 3,9 miliamperes, tá? Que aí sim eu tenho um VGS maior que 1.8, que é 2,07 aproximadamente. Tá? Então essa foi escolhida a resposta, né, do nosso circuito. Né? Ok? Então essa aqui foi a nossa resposta do nosso ID, né? ID e VGS, tá? Do nosso circuito. Muito bem. Isso, tá? Até aí tá tranquilo, só que o problema é o seguinte, o transistor que a gente usou, o BS170, e outros transistores MOSFET não são diferentes disso, tá? Se você olhar na folha de dados dele, você vai ver que o VTH ele não é bem 1.8, na verdade ele pode ser de 1.8 a 2 volts, tá? Que o fabricante diz que ele não consegue fabricar isso de forma exata, né? Então ele pode ter uma tolerância aí de 0,2 volts, tá? No VTH dele. E aí isso quer dizer que você pode, por exemplo, montar um circuito que está dando lá 3.9, aí por algum motivo o teu MOSFET queimou, você vai trocar por outro e esse outro MOSFET pode ter um VTH de 2 volts. E aí, se ele tem um VTH de 2 volts, ó, o que vai acontecer? A nova interceptação aqui da curva, tá? Vai ser aqui nesse ponto aqui, ó, que não vai ser mais os 3.9, vai ser alguma coisa, sei lá, vou chutar aqui 3,7 mili, tá? Então vou ter uma corrente diferente do que eu estava esperando, tá? Por quê? Porque o MOSFET tem essa variação aí
né, que o fabricante não consegue controlar, deixar exatamente 1.8, tá? E aí, como que eu faço para reduzir essa variação? Puxa, 3.7 já não dá certo no meu circuito, eu preciso ter uma corrente um pouco mais próxima de 3.9, tá? Uma das formas que você pode atuar para reduzir isso é na equação do circuito e principalmente está vinculada à tua inclinação aqui, ó. A tua inclinação ela tá voltada ao RS. Imagine que eu aumente aqui o RS no meu circuito de maneira que ele tenha aqui, por exemplo, vamos dizer que o RS agora seja 5K. Então aqui vai passar 1 sobre 5K, aqui, ó, a inclinação. Se a inclinação é maior, tá? O que vai acontecer? A reta do circuito vai ser mais inclinada para a horizontal, tá? Isso quer dizer que ela vai continuar aqui, por exemplo, passando aqui nos 3,9, mas se eu pegar o transistor, tá, com 2 volts de VTH, ó, agora aonde elas se interceptam vai ficar mais para cima, ó, vai ficar bem mais próxima de 3,9. Então eu consigo reduzir essa diferença aqui, a diferença talvez aqui seja 3,85 esse novo valor, tá? Então eu consigo aqui atuando, né? Se eu entendo que o que faz aqui a inclinação é o meu RS do meu circuito, tá? Eu consigo atuar no valor desse meu RS, ou seja, aumentar ele, tá? De forma a diminuir a inclinação, deixar a reta mais horizontal, e aí eu faço com que, mesmo eu tendo essa variação que é ruim, que o fabricante não consegue melhorar, né? Eu consigo fazer o meu circuito não variar muito a resposta dele, a corrente de saída dele, tá? Então tudo isso está vinculado aí a essa análise gráfica que a gente está fazendo, tá? Então o RS aí é fundamental para que você mantenha a tua corrente de dreno estável, mesmo que o teu transistor tenha variações nos parâmetros dele, né? Isso não precisa ser só o VTH, pode ser o MN e o COX, né? Que também podem variar, tá? O fabricante também não vai ter aquele MN COX WL, que é o 01233, também vai ter um pouco de variação entre um e outro MOSFET BS170, tá? Fabricados. Então você também consegue contornar essas variações aí, ok? Então, por curiosidade aqui eu fiz também esse nosso circuito que a gente resolveu numericamente, eu resolvi, né, montar ele no simulador, e a gente pode ver que ele dá aqui, né, os 6 volts aqui no gate, né? A corrente de dreno dá 3,94 mili, bastante próximo do que a gente obteve, né? 3,9. A tensão VGS aqui vai ser 6 menos 3,94, isso aqui dá 2,06 volts, né? De VGS, né? Bastante próximo, a gente achou acho que 2,07, né? Então a gente achou um resultado bem próximo. É claro que eu estou usando o BS170, exatamente o mesmo transistor, né? E se você editar o modelo dele, né? Lá, clicar 2 vezes lá no simulador, você vai notar o seguinte aqui, ó. Lá no simulador, o VTH ele chama de VTO, tá? Então atenção aí para formar o canal é VTO, tá? No simulador, tá? Outro parâmetro importante é que o MIN, que vezes o COX vezes o W sobre L é igual a KP, tá? No BS170, que é o ponto 1233 que a gente utilizou, tá? Então aqui estão os valores aí que a gente precisa utilizar aí para poder, se você quiser, por exemplo, calcular, né, um circuito com um certo MOSFET do simulador, você vai usar o MNCOX WL, vai ser o valor do KP, e o VTH você vai usar o valor do VTO. Então, para resumir aqui, a gente pode também enunciar as equações ou a solução desse problema de uma outra maneira, que é o seguinte aqui, né? A gente, se eu isolar a tensão VGS, tá? E aplicar lá a fórmula de Bhaskara, eu vou chegar nessa fórmula aqui, tá? Que ela é similar à fórmula de Bhaskara, que tem aqui o mais e menos, né? A gente só colocou o mais aqui, tá? Porque a tensão, se eu subtrair o que está
Na raiz aqui a tensão VGS vai ser menor que VTH, então não vai ser o VGS que a gente precisa, né? Que não vai ser o VGS que liga o MOSFET, tá? E o V1 aqui é dado por essa fórmula aqui, né? Então para não ter que para não ficar muito grande, ele chamou de V1 tudo esse termo aqui, tá? Então uma outra maneira também de você calcular esse circuito usando essa fórmula pronta que vem da análise, tá? Mas eu acho mais fácil você analisar lá o VGS aqui e usar a fórmula da saturação, tá? Mas aí cada um faz da forma que achar melhor, né? Então vamos agora analisar um outro circuito de polarização que é o estágio autopolarizado, né? Que ele tem aquela característica de você conectar aqui uma resistência do gate para o dreno, né? Parecida com o estágio autopolarizado do transistor bipolar, né? Aqui nós temos também o RS, aqui a gente vai entender melhor o objetivo de ter o RS aqui mais para frente, tá? Que no estágio autopolarizado do bipolar não tinha isso, tá? Lembrando que essa aqui vai ser a segunda e última configuração de polarização que a gente vai estudar. Existem outras, tá? Mas essas duas são as mais importantes e com a análise daqui você consegue, utilizando as ideias dessas análises, obter aí a solução de qualquer outro circuito. Tá? Vamos utilizar um VDD de 1.8 volts, tá? RD 1K, o RG 20 kΩ, RS 200, o VTH, né, vai ser meio volt, MNCox 100 micro, W sobre L 5 sobre 0,18, tá? E não vamos considerar a modulação de comprimento de canal. Esses parâmetros aqui, MN, COX e VTH, eles configuram em um transistor integrado dentro de um chip, tá? Não é aquele transistor discreto que você compra só ele, né? É um transistor que vai junto com um monte de outros transistores dentro de um circuito integrado, tá? Só para esclarecer aí, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui é analisar a malha de tensão que engloba a tensão VGS, né? Que é essa tensão aqui, né? Que vai comandar a corrente ID, né? Aí vamos pegar aqui a malha, né? Que a gente engloba a tensão VGS, né? Ou seja, a somatória aqui da tensão que eu tenho no RD, mais a tensão no RG, mais VGS, mais a tensão no RS, tem que ser igual a VDD, que é 1.8 volts, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, ó, que vai ajudar muito a nossa vida, a corrente no gate é zero no MOSFET, sempre vai ser zero. Isso quer dizer que essa tensão aqui no RG é nula, tá? Então isso vai facilitar aí já a nossa análise, tá? Então aqui colocando isso que eu falei aqui, né, 1.8 volts vai ser igual a corrente que tem no RD é a mesma corrente de dreno aqui, ó, porque a corrente de gate que desvia aqui, ela é zero, tá? Então a tensão no RD, tá, vai ser a resistência do RD, que é 1 kΩ, vezes a corrente de dreno, tá? A tensão no RG ela é nula, tá? A gente já vai direto para VGS, tá? E depois para a tensão no RS, que é 200 ohms. Então 200 vezes a corrente de dreno, lembrando que aqui a gente tem a corrente de dreno passando no RS, ok? Isolando o VGS aí, o que eu tenho, né? A tensão VGS vai ser igual a 1.8 menos o 1000 aqui vezes ID mais 200 vezes ID, eu vou juntar em 1200 ID. Tá? Então essa é a nossa fórmula aqui para a tensão do gate emissor. Tá? Aí agora qual que é o segundo passo? Eu utilizar aí a equação da corrente, tá? Na saturação, a corrente de dreno na saturação. Então ID é meio, tá? De μN COX W sobre L, que multiplica VGS menos VTH elevado ao quadrado. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Nós vamos pegar tudo isso que está aqui, toda essa expressão, e a gente vai substituir aqui em VGS. E o restante vai substituir pelos dados do MOSFET. Né? Então a gente vai ter aqui que ID é meio de μNCox é 100 micro, né? Então 100 micro. O W sobre L é 5 divididos por 0,18. É assim que eles passam o W sobre L, tá? O VGS é 1,8 menos 1200 ID.
e o VTH é meio. Tá? Então aqui vou dividir aqui o 2 pelo 100 micro, né? Então aqui eu divido 2 pelo 100 micro, vai me dar 50 micro, né? 50 micro vezes 5 dá 250, né? Divididos por 0,18, tá? E aqui vai ser 1,8 menos 0,5 vai dar 1,3, tá? E aqui é 1.200 ID. Ok? Aqui eu vou passar aqui o 0,18 multiplicando e o 250 dividindo o ID, tá? Para ficar mais fácil, aqui é só resolver agora esse quadrado. Aqui eu vou ter 1,69, que é 1,3 vezes 1,3, tá? Menos 3.120, que é 2 vezes 1.200, tá? 2 vezes menos 1.200, né? Vezes 1,3, né? Dá 3.120, tá? E o 1.200 vezes 1.200 vai dar 1,44 mega ID. Ok? Esse ponto 18 divididos por 250 micro, tá? Isso aqui dá 720. É um número inteiro. Por isso que eu fiz desse jeito, fica mais fácil, tá? Então eu vou ter aqui esse 720D, eu posso passar subtraindo esse 3.120, tá? Então 720 aí, né, ou seja, vão se somar, né? Vai ser menos 720 menos 3.120. Então somado aí com 3.120 vai dar 3.840. Então a equação aqui que eu vou ter que analisar é 1,44 mega ID ao quadrado, tá? Menos 3.840 ID, tá? Mais 1,69 tem que ser igual a zero. Então essa é a equação que eu vou utilizar para obter aí a raiz, né, as raízes, né, de ID. E a outra que eu tenho que utilizar também é que VGS é igual a 1,8 menos 1.200 ID. Então essas duas equações vão ser fundamentais agora para descobrir qual que é a resposta do meu circuito. Vamos agora para o próximo slide para fazer isso. Então, temos aqui as duas equações que a gente obteve da análise do circuito, né? Então, aqui essa equação desse polinômio de segundo grau, tá? Aqui a gente vai chamar de A, B e C, que a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Se você tem calculadora que consegue resolver a fórmula de Bhaskara, automaticamente você pode utilizar a sua calculadora. Se você não tem, utilize a fórmula que a gente vai usar agora, tá? E depois a gente vai precisar utilizar essa fórmula do VGS para descobrir qual que é a raiz correta, tá? Para o nosso circuito. Então, aqui utilizando a fórmula de Bhaskara, a corrente ID, tá? Ela vai ser menos B, ou seja, mais 3.840, mais ou menos a raiz quadrada, né, de B ao quadrado, que é 3.840, né, elevado ao quadrado, tá? Menos 4 vezes o 1,44 vezes o 1,69, né? Então essa é a fórmula de Bhaskara aí, né? Menos B ao quadrado, menos 4AC, divididos por 2 vezes o A, né? Que seria 2 vezes 1,44, ou seja, 2,88 mega, né? Então vamos aí resolver o que tem aí dentro da raiz, né? Então dentro da raiz a gente vai ter 3.840 ao quadrado, né? Isso aí vai dar 14,75 mega, né? Tá? Vamos guardar esse valor aqui. E o que eu vou subtrair dele de 4 vezes 1,44 mega, tá? Vezes 1,69, né? Então vai dar 9,7 mega, né? Então vou subtrair isso aí, tá? Do 14,7 mega, isso vai dar 5 mega aproximadamente, tirando a raiz quadrada, isso vai dar 2.238, tá? Então vamos aqui colocar 3.840, mais ou menos, tá? 2.238,57, tá? Divididos por 2,88 mega. Eu vou dividir ambos esses números pelo 2,88 mega, tá?
que eu acho que fica mais fácil. Então, vou dividir aqui por 2,88 mega, tá? Eu vou ter aqui 0,777 mili, tá? E o 3.840 divididos por 2,88 mega vai me dar 1,3333 aí mili, tá? Então a minha corrente de dreno, né? Vou colocar aqui o ID1, vai ser o 1,33 aí, mais o 0,777, tá? Vai me dar exatamente 2,11 miliamperes, tá? E a segunda corrente de dreno vai ser a subtração, que seria 1,333 menos 0,777, tá? Que vai me dar aí 556 microamperes, né? Ou 0,556 miliamperes, tá? E aí como que eu faço para decidir qual delas que é a corrente correta do meu circuito? Vou substituir aqui nessa fórmula, tá? Que eu vou ter então um VGS1, que é devido a ID1, que vai ser 1,8 menos, tá? 1,2K, que é 1.200, vezes 2,11 mili, né? Deixa eu arrumar aqui mili, tá? Então aqui eu vou ter 2,11 vezes 1,2. Isso aqui vai dar 2,5 volts, tá? Então 1,8 menos 2,5, tá? Isso vai dar uma tensão de menos 0,732 volts, né? Então já dá para ver que esse aqui não pode ser, né? A corrente a 2,11 não pode dar certo porque eu vou ter uma tensão VGS negativa. Vamos ver aqui o VGS 2, né? Só para conferir. Então vai ser 1,8 menos 0,556 mili, que multiplica 1,2K, né? Então, até para a gente saber se a gente calculou corretamente, né? Então, isso aqui vai dar, o 0,556 vezes 1,2 dá 0,667 volts, né? Menos 1,8, isso vai dar um VGS de 1,13 volts aproximadamente, né? Ok? Então esse vai ser o nosso 1,13 e é maior que 0,5, que é o VTH, né? Então sim, está correto, tá? Então a resposta deve ser a corrente ID igual a 556 micro ou 0,56 mili, 0,556 mili, tá? E VGS2 igual a 1,13 volts. Aqui fazer uma interpretação gráfica do que a gente obteve de solução ali para o nosso estágio autopolarizado. Então tenho aqui a curva, né, os eixos VGS e ID, né, em miliamperes. Então eu vou colocar aqui a curva do meu dispositivo, do meu MOSFET na saturação. É uma parábola, né? Tá? Lembrando o seguinte, né? Qual é esse ponto que a parábola toca VGS, tá? É quando a corrente ID é nula. Quando que ID é nulo? Quando VGS é igual a VTH, tá? O VTH do nosso exemplo é meio volt, tá? Então, é onde a nossa parábola aqui está tocando o nosso eixo do VGS, tá? Outra equação, quando a gente resolve a equação, a gente substitui aquela equação de VGS, que é essa aqui, 1,8 menos 1.200 ID, a gente substitui aqui, tá? Isso equivale a se eu fizer graficamente, eu traçar essa reta de VGS por ID, tá? E ver aonde que essa reta intercepta essa parábola, tá? No caso, a reta aqui, se eu pegar essa VGS 1,8 menos 1.200 ID e isolar a corrente de dreno, eu vou ter que ID é igual a VGS divididos por 1.200 mais 1,5 mili. Isso quer dizer o quê? Que quando a tensão VGS ela é nula, tá? O ID vai ser 1,5 mili. Tá? E quando a corrente ID é nula, o VGS vai ser 1,8. Então, se eu substituir zero aqui, o VGS vai ser 1,8.
e quando o VGS é nulo, ID é 1.5 mili. Então posso traçar agora a minha reta aqui, ó, tá? E aí eu vou chegar aqui nas coordenadas, tá? Onde as duas curvas se interceptam, que são as raízes, né, daquele polinômio lá, que a gente viu que era o 2.11 mili, tá? E o 0,556 lá, 555, 556 micro ou 0,556, né? Que aqui eu aproximei para 0,56, tá? Mili, tá? E 1.13, que era a tensão VGS correspondente, tá? Então aqui essa é a interpretação gráfica, né, da nossa resolução algébrica, tá? Lembrando o seguinte, qual é essa inclinação aqui que a gente tem, tá? Da reta em laranja, que é do circuito. Essa inclinação aqui, ó, é 1 sobre 1200, tá? No nosso circuito. O que é o 1200 no nosso circuito aqui, ó? Ele é o resistor RD, que é 1K, mais o resistor RS, que é 200 ohms, tá? Então essa inclinação, ela é dada pelo inverso da soma de RD mais RS. E aí vem aquela questão que a gente comentou já, né, na atualização anterior, tá? O VTH, aqui ele é definido meio, mas o fabricante não consegue ter um VTH exatamente de meio. Ele vai definir uma faixa que esse VTH pode variar, né? O MN-COX também pode, né? E o WL também pode sofrer uma certa, tá? Tem uma tolerância de valor, tá? Isso quer dizer que essa parábola ela pode se mexer aqui, ela pode mudar de formato, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se ela sobe aqui, vai para um 0,7 volts mais ou menos de um VTH, tá? O que vai acontecer, tá? A resposta, a nova resposta, vai passar a ser uma corrente um pouco mais baixa, aqui talvez um 0,40 miliamperes, tá? Aproximadamente aqui, né, no olho aqui, tá? Então, isso é ruim, porque vai ter uma variação razoavelmente grande da corrente, tá? E essa variação que ocorre no dispositivo, ela é inevitável, a gente não tem como resolver. Mas a gente pode, com o circuito, contornar isso. De que maneira? Se eu sei que a inclinação dessa reta em laranja ela é o inverso da soma das duas resistências, tá? Se eu deixar ela menos inclinada, ou seja, mais horizontal, a diferença que eu vou ter aqui, tá, entre o que eu tenho na parábola que eu calculei e a que eu tinha o dispositivo, vai se reduzir. Ó. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar uma inclinação, tá, menor, tá? Porque à medida que eu aumento o meu RD com RS, tá? Se eu fizer um RD com RS maior, vamos colocar aqui que seja, por exemplo, 1 sobre 4.000, tá? Então eu vou ter uma reta bem mais inclinada para a horizontal, porque a inclinação caiu aqui, né? 1 sobre 4.000 é muito menor do que 1 sobre 1.200, tá? E aí, ó, se você observar aqui, ó, agora a nova corrente vai ser aqui em cima, ó. Então ela vai estar um pouco mais próxima de 0,56 mili, tá? Então aí você pode, né, aumentando as resistências, tá? Você pode aí fazer com que a inclinação fique menor, ou seja, ela fique mais horizontal, e aí você contorna essas variações, tá? Que o dispositivo, infelizmente, ele acaba resultando. E a gente pode também fazer a simulação desse circuito que a gente acabou de resolver, tá? No Multisim. De que maneira, tá? Você vai lá no Multisim e coloca um transistor virtual, tá? Do tipo MOS-N, né? Que é um canal N, tá? E aí você vai colocar o circuito e vai montar o circuito lá, o RG de 20K, o RD de 1K, o RS de 200 ohms, tá? E para configurar esse transistor de maneira que ele tenha aquele MN-COX de 100 micro, o W sobre L de 0,5, né, 5 por 0,18, o que você tem que fazer? Tá? Você clica no teu MOSFET, tá?
vai em valor, e aí você vai definir o W sobre L, ó, tá? Nessa aba de valor, você vai colocar o W sobre L era 5 divididos por 0,18. Então, é só você colocar aqui 5 micro por 0,18 micro, que vai estar o teu W sobre L, tá? Aí, então, aqui direto, quando você clica duas vezes, vai em valor, modifica isso aí. Mas falta ainda o VTH e o MNCOX. Como que você faz para definir esses dois? Vai em editar modelo, que é você clica duas vezes e vai em edit model, vai ter um botão, tá? E você define o VTH, que no simulador, como eu já falei antes, é VTO, tá? Para 0,5 volts, tá? E o KP aqui, ele vai ser o MN e o MNCOX, que vai ser 0,100 microamperes, que é 0,001, tá? Ampere por volt ao quadrado. Então eu simplesmente defini aqui, né, esse KP como o MNCOX e o VTO. E aí eu posso fazer a simulação aqui, a gente vai ver que a simulação vai dar a corrente de 556 microamperes, que é o que a gente obteve no cálculo, né? E a tensão VGS, aqui ó, a tensão no gate é 1.24 e a tensão na fonte é 0.111. Se você subtrair aqui vai dar 1.13 volts de VGS, que foi o que a gente obteve para esse circuito, tá? Uma questão aqui interessante que alguns alunos comentam, né? A gente falou que a corrente aqui no gate ela é nula, né? E G aqui é zero. Então, alguns alunos perguntam assim, então por que você não faz essa resistência aqui? Ela pode ser zero, né? 0 ohms, eu posso fazer um curto aqui, né? Por que você não simplesmente faz um curto, em vez de ficar usando um resistor que não vai ser percorrido por corrente nenhuma, tá? Por que a gente não faz isso? Porque lembra que esse transistor ele vai ser utilizado para você amplificar um sinal de um microfone. Então, você vai ter lá um sinal de um microfone, tá? Vou chamar aqui de mic aqui, VMIC, tá? Que você vai acoplar ali com um capacitor, por exemplo, tá? Para esse circuito aqui. O que você acontece quando você acopla para esse circuito, tá? E a tua tensão de saída você vai tirar aqui, ó, né? Uma das formas, né? Mas normalmente é no dreno que você vai tirar, tá? Se você fizer um curto, como está aqui, ó, a tua tensão de entrada do microfone para pequenos sinais vai passar direto para a tensão de saída, tá? Então não dá para você fazer esse curto, você tem que ter esse RG, tá? Para que a tensão na saída seja diferente da tensão da entrada, tá? Então o RG ele é importante para pequenos sinais. Para a polarização, ele não faz diferença se ele vai ser 0 ou 20K, tá? Mas para pequenos sinais ele vai criar uma diferença de tensão entre Vout e a tensão de entrada. E isso vai ser fundamental para que eu tenha uma tensão de saída amplificada, ok? Então era isso que a gente tinha para ver sobre a polarização do MOSFET. São dois circuitos aí apenas, tá? Como eu disse, a gente pode ter variações desses circuitos e outros circuitos, como por exemplo polarização utilizando fonte simétrica, né? Polarização utilizando fonte de corrente, mas com essas duas análises que a gente fez, você consegue analisar outros circuitos mais complicados ou diferentes, E com isso a gente consegue, né, com essa experiência vocês têm aí o que vocês precisam para analisar circuitos mais complicados.